Já é sexta-feira e estamos de novo aqui falando sobre família, minha família em outro nível. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comente ele, compartilhe. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Como superar esse mundo? Olha, em uma geração tão corrompida, onde o certo para muitos já é errado e o errado para muitos se tornou certo, a pergunta que se faz é: como superar esse mundo? Um mundo onde os pais de família conservadora olha e vê uma guerra de interesse partidária que o único a perder é a família dada por Deus como instituição. Olha, temos guerra de ideologia de gêneros, conflito psicológico, aonde uma boneca adquiriu o valor de um filho, homens perdendo o valor de seres humanos e passando a viver como animais. O mundo está um caos. E o que devemos fazer? Essa é a pergunta. O que devemos fazer? Será que a Bíblia tem resposta para esta pergunta? É claro que sim, porque nós estamos falando sobre família, e família foi constituída por Deus, foi a primeira instituição na Terra, família, isso, e a Bíblia vai dar respaldo para como nós conduzimos a nossa família. Em um mundo onde a situação está tão dificultosa, é preciso entender que aonde existia uma promessa de vida, vinda essa do céu, existirá um Deus para fazer de tudo para que essa promessa possa se cumprir. E logo nós entendemos que nós podemos trabalhar e fazer algo. Como assim? O livro de Deuteronômio, do capítulo de número 31 e o versículo de número 6, vai relatar para nós: esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. É um povo que Deus está guiando para uma terra prometida, Canaã. E aqui Moisés está falando, lógico, com a ordem de Deus, que precisamos nos esforçar. Esforçai-vos. O que é isso? Para que vós possa ter verdade em si e com esta verdade lutar, pedindo a ajuda de Deus, porque é bem verdade que se nós esforçarmos, Deus nos ajuda. Em uma situação dificultosa onde nós estamos vivendo, se nós olharmos para um lado e para o outro e não achar saída, não é tempo de nós pararmos, não, mas é tempo de nós colocarmos a mão no arado, é tempo de nós continuarmos a clamar, invocar o nome do Senhor e fazer de tudo para que possamos ajudar esta geração, para que possamos ajudar ela. E se nós esforçarmos, Deus vai nos ajudar. Precisamos nos esforçar para que possamos viver em retidão, declarando que pecado ainda é pecado nesse mundo e que a verdade ainda continua sendo Cristo. Ele não deixou de ser a verdade, ele continua sendo a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós nos esforçarmos para conhecer a verdade, mais nós seremos libertos da opressão do diabo e daquilo que nos acorrenta. Quanto mais nós lutarmos para colocarmos diante de nossos filhos, diante da nossa esposa, diante da nossa família, diante dos nossos parentes e amigos, a verdade que é Cristo, eles passarão a conhecer um pouco mais sobre ela e terão liberdade. Porque a verdade faz isso, a verdade liberta. Olha, se a pergunta é como vamos fazer para que possamos viver num mundo como esse e tentar mudar ele, a Bíblia vai falar para nós: animai-vos, animai-vos, mesmo que por muitas vezes falando com os ouvidos, eles falando e com os ouvidos eles não ouçam a gente. Olha, mesmo que o presente momento não haja mudança de comportamento e continue falando.
Você precisa continuar falando, você precisa continuar pregando. Seja uma voz que clama no deserto da tua casa. Continue clamando, continue apregoando, como João Batista, a voz que clama no deserto. Seja uma voz que clama dentro da tua casa, clama por misericórdia, clama por justiça, clama para que esse povo possa se converter e entender que existe um Deus no céu capaz de mudar a história. Seja a voz que clama no deserto do seu bairro. Se aí, na onde você mora, as pessoas não querem ouvir, continue clamando. Seja essa voz como João Batista, independente de quem vai se aproximar ou de quem vai se afastar. Anuncie o verdadeiro evangelho com sabedoria. Seja uma voz no deserto da tua cidade. Olha, quem sabe não é para esse momento que o Senhor preservou a tua vida, não é para esse momento que o Senhor preservou a tua casa. Então seja esta voz que clama no deserto da sua cidade, no deserto do seu estado, no deserto do seu país. Clame ainda e diga: arrependei-vos. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Estamos vivendo no tempo da graça, e é preciso nós abraçarmos essa graça, porque ela já nos abraçou quando na cruz do Calvário ele verteu o seu sangue por amor a nós. Animai-vos e não desfaleceis, mas tende bom ânimo, não se espante e nem temas diante de uma situação tão complicada onde nós estamos vivendo, que às vezes cria um receio dentro de nós e espanto, mas lembre-se desta palavra: Deus vai diante de nós e jamais ele nos deixará. Deus vai diante de nós. Meu irmão, se Deus vai diante de nós, quem é um mar vermelho para ficar fechado? Se Deus vai diante de nós, quem é o deserto para retirar toda a água? Porque da rocha ele faz brotar água viva, água boa, água doce. Ele transforma as águas de mar que é águas amargas para águas doces. Irmão, se o Senhor vai diante de nós, quem é a escuridão do deserto para empatar ou tentar impedir de nós caminharmos? Por quê? Porque ele é a coluna de fogo no deserto para clarear e aquecermos do frio que o deserto apresenta. Irmão, se Deus vai diante de nós, quem é o sol do deserto para tentar nos queimar, para tentar nos impedir, ou então para tirar o ânimo e a força, o vigor de nós caminharmos? Quem é o sol? Porque o Senhor é uma coluna de nuvem que refresca o nosso dia, para que possamos então caminhar tranquilamente. Irmão, se o Senhor é diante de nós, quem é o deserto que vem com a fome para tentar apagar o desejo de nós chegarmos em Canaã com a morte? Nós não morreremos de fome. Por quê? Porque o Senhor dará maná do alto céu para nós comermos. O Senhor vai nos sustentar. Não é a falta de verso ou de calçado que vai nos impedir, porque o Senhor vai providenciar tudo isso para nós. Nós não podemos nos espantar e nem temer diante deles. Não podemos temer diante deles. Mas como família, temos que nos levantar e dizer: não, eu ainda serei a voz que clama. E vou dizer: arrependei-vos. Eu ainda serei a voz que clama por justiça. Eu ainda serei a voz que clama por arrependimento. Eu ainda serei a voz que clama por mudança. E se nós clamarmos, a Bíblia diz: se o meu povo, não é o povo que está lá fora, mas é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do alto céu.
e sararei a sua terra quando eles se arrependerem. Então é necessário continuarmos clamando ao Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo, mesmo em meio a tantas tribulações, Deus continua sendo Deus. Ele não mudou e pode trazer o refrigério, trazer a mudança que nós tanto precisamos. Mas eu preciso que você continue sendo essa voz que clama na sua casa. Eu serei essa voz que clama na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, aonde eu estiver. E você também seja, porque o Senhor te chamou para ser a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, pela tua família nesse momento, vou orar pela tua casa e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Curva a tua cabeça, se você puder, em qualquer lugar que você estiver nesse momento, e vamos falar com o Senhor. Pai, em tua presença nós estamos. É bem verdade que as lutas vêm. É bem verdade que o mundo parece estar de cabeça para baixo. A situação está tão complicada que muitas pessoas não conseguem entender. E está difícil de enxergar a verdade. Mas nós queremos pedir que o Senhor, nesse momento, alcance a nação brasileira. Alcance o mundo. Alcance agora as pessoas. Aonde eles estiverem. Senhor, aonde estiver uma família orando, pedindo por misericórdia, o Senhor alcance agora. Tenha piedade. Tenha misericórdia do mundo. Senhor, e nos ajude a vencer. Nos ajude a encontrar saída aonde as portas estão fechadas. Porque o Senhor é o Deus que tem a chave de Davi. E o que abre, ninguém fecha. Então abre uma porta de escape para esse homem, para esta mulher, para esta família. É o que eu lhe peço em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu te aguardo aqui na próxima sexta-feira, às 19 horas da noite, com minha família em outro nível. Seja a voz que clama no deserto da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, do seu estado ou do seu país. Deus abençoe.